Depois da... Primeiro, bem-vindos, né? Todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos, muito legal tê-los aí, né? É um evento especial, né? A gente, na verdade, já havia programado. Só um minutinho que ele acabou de me mandar um WhatsApp. Já estão online escutando nós, olha lá. Fala, galera, e aí? E aí, pessoal? Oi. Olha aí, ó. Hã? Para de entrar maluco, né? Que bom. Adoro. Pessoal, sejam bem-vindos, então, agora sim, né? Tá gravando, Dedé? Tá. Já tá gravando? Sim. Então beleza. Oi, Sor! E aí, como que vocês estão? Tá de boa? Oi, Sor, seu lindo! E aí, gente? Quem é ou ele? Opa, O de barba. como é que você tá? O de barba! Olha o quadrinho do Dedé cheio de horário aqui, Você ó. viu isso? Puta, Dedé é quadrinho do FBI aqui, ó. Não é? Não tem jeito, né? Olha aí, ó. Ô, pessoal, então a ideia aqui, né, é a gente conversar um pouquinho sobre iluminismo, né? Fechar aí iluminismo, a gente parou, pessoal do oitavo A e B, né? Discutindo aí o que é público e o que é privado, né? Quer dizer, nós terminamos aí. E rapidamente, em seguida, aí passar para a Revolução Francesa, começar a discutir. É triste, né? Burguesia. É triste a burguesia se movimentando para fazer com que a população, enfim, trabalhe para eles, o que é normal, né? E natural. A gente vai entender que o que eles colocam de liberdade, de público, é sempre da perspectiva deles. Sim, sempre da perspectiva deles. Então, por isso que eu estou gravando, né, gente? Tem aluno que já entrou em contato, avisando que não poderia estar participando. Então, depois da live, eu devo editar o vídeo e já colocar no Classroom, disponibilizar para vocês, para quem faltou eventualmente, poder assistir. Para a galera do oitavo C e D, o pessoal do oitavo C já deve ter visto alguma coisa do iluminismo, né? E também já está começando a ver Revolução Francesa, só que agora a gente vai fazer um trampo diferente, que é ver pela perspectiva da totalidade. Então a gente vai linkar uma coisa com a outra. Né? A gente vai tentar ensinar, colocar para vocês a perspectiva a partir daquilo que a gente chama de bloco histórico, ou seja, a partir da totalidade. Então, o Dedé, por exemplo, colocou a questão do público e privado, a gente vai ver como que as perspectivas se dão na prática, né? Da onde vem o iluminismo. E óbvio, galera, que a nossa intenção não é aprofundar totalmente, esgotar a coisa aqui nessa aula, mas é partir o quê? Para as diretrizes, para vocês verem onde uma coisa liga com a outra. Depois a gente vai estar... Ah lá. Você viu, né? E eu não posso editar porque eu tenho preguiça de ficar lendo lá. Então, o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Depois a gente vai passar uns exercícios para vocês, que aí vai ter uma pesquisa onde vocês vão aprofundar mais a leitura. Aí, qualquer coisa, a gente vê um textinho base para eles. Eu tenho. Aí você já... Igual o que você mandou lá do mercantilismo. Aquele resuminho. Inclusive, eu acho que uma boa é a gente retomar rapidinho o mercantilismo para mostrar em que terreno que o iluminismo e a perspectiva deles de liberdade, privado e público se fixam. Se fixam, né? Porque, na verdade, o sistema mercantil, ele na verdade, ele vem construindo depois do feudalismo, né? Ele é toda uma sequência, né, pessoal? Sétimo ano, nós vimos lá o ano passado, né? Feudalismo, início do mercantilismo, tal, como é que isso foi construído. Esse ano, no oitavo, nós vimos mercantilismo.
Então, o oitavo A e B, por exemplo, tiveram essa matéria. Sabe bem, né? Quer dizer, o acúmulo de metais preciosos, como é que os governos e estados fizeram para conseguir lidar com isso, né? Balança comercial a balança comercial favorável, todo esse processo, né? No protecionismo alfandegário, né? Na verdade, assim, como que eles fizeram para organizar tudo isso? E transformar isso, sobretudo para aqueles países que não tinham colônias, que é o caso da Inglaterra, por exemplo, como é que a Inglaterra conseguiu superar o não ter colônias produtoras de ouro, né? Ou que produziam alguma coisa que gerasse um lucro muito alto, como a cana, né? O açúcar, no caso do Brasil, como que eles fizeram, né, pessoal? O processo do mercantilismo, ele vai fazendo o quê? Vai ser uma mudança da base econômica, pessoal, ou seja, uma mudança na maneira de produzir e distribuir recursos. Produzir, organizar e distribuir recursos. No feudalismo, qual que era a base econômica? Agrária, era a terra. O mercantilismo, ele vai fazendo a transição disso para a base econômica. E quem que vai ganhando protagonismo nesse processo? A burguesia. E da onde que ela vem? Daqueles antigos grupos de vendedores, de comerciantes, que se organizavam entre o feudo. Nas feiras, nos burgos, isso, né? Inclusive o nome burguesia vem do burgo, né? Que era uma região que cercava o feudo e aonde se abria para o comércio. Só que você vai ter uma questão aí que é o seguinte, né, pessoal? O feudalismo, ele é uma ordem descentralizada. E isso inviabiliza o comércio. E por que torna o comércio mais difícil? Porque você tem que ficar andando para cima e para baixo, né, Dedé? Num período onde a Europa não era o lugar mais seguro do mundo, na verdade não é até hoje, principalmente se você for imigrante, né, cara? Eles tinham que ficar andando com uma certa quantidade de valores. Tá e certo? Produtos, né? E produtos, e, como vocês devem se lembrar, em cada feudo, quem dava a palavra final era o senhor feudal, não era o rei. A moeda que valia, às vezes, para um feudo não valia para o outro. A forma de comercializar em um não era a mesma que o outro. Então, isso ia tornando o comércio muito truncado. É por isso que a burguesia ela vai começar a se concentrar na cidade, poder fazer esse comércio, e se concentrando nas cidades, que vai ser a área comercial por excelência, começa aquela região, aquele local ganhar importância. O rei, ao perceber essa importância, vai tentando garantir a segurança desses locais para que seus processos de investimento, compra e venda possam ser feitos da maneira mais direta e mais dinâmica possível. Por quê? Porque eles vão começando a perceber que a riqueza que o comércio produz é infinitamente maior do que a que o feudo produz. Embora o feudo vai ter um papel também no comércio, que é o quê? Ele vai produzir excedentes, ou seja, ele vai produzir algo a mais para que possa se fazer comércio com ele também. Então, percebam que é um papel, uma relação dupla. De um lado, você tem a cidade que pode fazer o comércio, que concentra a compra e venda para o feudo, ao mesmo tempo que o feudo também consegue produzir algo a mais que possa viabilizar esse comércio, que possa fazer ele acontecer. Por quê? Porque nem todas as regiões da Europa ainda tinham, como o Dedé bem falou, acesso a esse processo de comércio ultramarítimo. Somente no momento que esse comércio começa a crescer cada vez mais e que essa relação entre o Estado, na figura do rei, e a economia, na figura da burguesia mercantil, se aliam para expandir seus interesses para além da Europa. E é aí que vai ter o quê? As grandes navegações que vão se desencadear na
descoberta na conquista da América. Inclusive porque as rotas comerciais para as Índias, para o Oriente Médio, estavam fechadas pelos turcos. Otomanos. Os muçulmanos ficaram um pouco de saco cheio lá, fecharam a bagaça e falou, vocês que... Procure outro caminho. E eles procuraram encontrar. Portugal pela África, a Espanha conquistou a América. O nosso problema aqui, e eu acho que é básico e é válido a gente tocar no assunto, é justamente o fato de o rei, né, ele ter poder absoluto nesse momento. Quer dizer, tudo isso acontece dentro de um contexto que o rei manda, cara. E assim, ninguém é maluco o suficiente de desobedecer à autoridade do rei. Uma vez que o rei está ali, pediu e mandou você cumprir uma ordem, fazer, viu? Esquece, todo mundo vai fazer. Qual é o problema desse contexto? Burguês. O burguês vai começar a analisar essa situação que, no primeiro momento, para ele era extremamente válida, porque essa união burguesia e rei proporcionou ao burguês a capacidade de desenvolvimento comercial. Segurança. Por vários motivos, não é? Quer dizer, a segurança, as navegações, tudo foi propiciado por isso. E, de repente, vai chegar num momento que o burguês vai olhar para o rei e falar, viu, peraí, tem algo de errado, né, cara? Porque, assim, eu pago os impostos, eu pago uma carga tributária absurda, né? E o rei manda, e não tem limite. Algo precisa acontecer para dar limite ao poder do rei. É aí que entra o iluminismo. Né? É nesse contexto que o iluminismo surge e fala, vamos maneirar. E para fazer isso, então, tem todo o desenvolvimento, né, das teorias iluministas, de como gerir o Estado, de como propiciar ao Estado a capacidade realmente de desenvolvimento. Logo, se articula nos papéis de fundo, né, a ideia da burguesia assumir o poder. Lá na frente. Tá? Nossa, Samuca, passou um braço na tua cara. E olha, eu fiquei olhando para você apontar. Sacanagem, né? Roupa, então, olha só. Essa é a ideia. Né? Precisava realmente, em algum momento, conter o poder do rei. Falar, viu, companheiro? Menos, né? E aí, para fazer isso, pessoal, cria-se todo... Mas é complexo, né? Porque você cria enciclopédia, você cria uma série de situações aí para balizar mesmo e para dar suporte a toda esse movimento que vem de arrasto, né? Quer dizer, como eu falei, Paris é conhecida como cidade-luz, né? Não é à toa. Inclusive, teve um aluno meu, na particular, hein, velho, que olhou e falou, é luz por causa do pensamento. Eu achei que era luz por conta de iluminação. Eu falei assim... Não, cara, o Playboy, quando descobre as coisas, é complicado. Aí entrou em choque. É um momento de libertação. Olha, né? Cara, é pensamento. Puta, ninguém merece. Pessoal, é importante vocês compreenderem aí, dentro disso que o Dedé falou, uma coisa muito importante. Como a história, ela funciona de uma maneira dinâmica, como ele falou, arrasto contra arrasto. Porque olha só, o que no momento significou algo necessário para a burguesia, que era o poder do rei, depois se tornou um obstáculo. Mas percebam, a burguesia, ela já tinha um certo grau de poder econômico. Ela já tinha um certo grau de influência econômica. E quando a gente está falando de economia, a gente está falando de recursos. Então, o que acontece? Ela entra numa disputa com o rei, com a figura do absolutismo, não porque ela não tivesse mais vantagens através daquilo, mas porque ela viu
que era necessário, como o Dedé colocou, limitar. Então, o que estava posto em jogo não era a questão do Estado, nem a questão dos impostos, mas o que está em jogo é a limitação do poder. Como fazer com que esse Estado e esse poder continue a serviço da burguesia. Então, é uma disputa de interesses, galera. Então, veja, não adianta a gente ver assim, nossa, o rei era bom e a burguesia era mal, vice-versa. É uma disputa de interesses concretos. E tem um outro elemento aí, que é o quê? Lá no começo, quando a figura do rei começou a ganhar força, você não tinha tantos comerciantes. Então, aquelas figuras que apoiaram o rei passaram a ter preferências dentro do Estado. Só que, quando o comércio começou a ganhar mais força, começou a aparecer o quê? Novos comerciantes, novos burgueses mexendo com o mercado. Aí, quando começa a se descobrir as colônias e a explorar as colônias, começa a se ter o quê também? Empresas de administração colonial, que não é só aquelas ligadas à coroa, e a coroa quer manter esse monopólio somente para os amigos dela. Então, toda essa nuance vai levar a isso. A ideia do quê? De que é necessário limitar o poder do rei para ter uma maior liberdade. E aí, entre isso que o Dedé falou, o conceito que o iluminismo vai estar constantemente defendendo de liberdade, limite e progresso. Só que tudo isso sempre vai estar sob a perspectiva da principal instituição burguesa, a propriedade privada. Agora, olha que interessante aquilo que o Dedé falou do privado e do público. Porque, assim, o limite é sempre a propriedade privada. Mas a propriedade pública só vai ser aceita quando está defendendo o interesse dessa. Que é esse discurso que a gente escuta hoje, que é o seguinte: dinheiro do Estado para banco é necessidade. Dinheiro do Estado para escola pública, aí é comunismo. É desperdício. É desperdício. É desperdício. É custo. Então, da onde que vem essa ideia? Lá de trás. Porque no pensamento burguês, o público só se justifica quando está garantindo o interesse do privado. E quando a gente está falando de propriedade privada aqui, galera, a gente não está falando de casa, a gente não está falando de roupa, a gente não está falando de carro. A gente está falando de propriedade privada de meio de produção. De forma de você produzir riqueza. O que é muito maluco, né, cara? Porque, assim, é você enxergar a história, pessoal, por um outro viés, né? As pessoas enxergam ou tendem a enxergar a história como o camarada contando historinha, né? Não tinha o que fazer, foi lá, contou. Não, a ideia nossa de aula constante, da gente conseguir colocar isso para vocês, é vocês enxergarem como isso chegou até os dias de hoje. Como é que a nossa sociedade se desenvolve hoje, baseada nos processos históricos desse momento. Quer dizer, vamos analisar o seguinte: tudo isso é uma sequência lógica mesmo, desde o mercantilismo, passando pelo iluminismo e desembocando tanto na Revolução Francesa quanto na Revolução Inglesa, que é precursora, inclusive, né? Que o francês olhou, opa, a Inglaterra já tinha ido há muito tempo, deu 3 passos à frente de todo mundo. Por quê? Porque esse princípio iluminista começou realmente a fazer sentido. O mais louco de tudo isso, em todos esses processos, quem é que realmente organiza a coisa? A burguesia. Quem é que põe a mão na massa e dá a cara a tapa? O povo. Né? O povo. E sempre foi desse jeito. Né? A burguesia organiza, vamos lá, temos que tirar o poder do rei, vamos tirar o rei do trono, mas vai lá, povo, quebra tudo. O povo tem medo, né? Até conseguir realmente convencer o povo
de que aquilo é um bem para ele. E quando o povo consegue, a burguesia assume. Isso. O que é maluco, né? É porque ela era... O que é maluco, porque... Ela era o único grupo que estava organizado enquanto classe, galera. Então, isso significa o quê? Que a burguesia, ela era o único grupo que estava realmente ligado à ideia de interesses comuns. Porque, percebam, vamos pegar primeiro o caso da Inglaterra, então. Primeira questão, a Inglaterra, ela sempre teve uma organização social onde os comerciantes deram pitaco. Então, ali, o rei nunca conseguiu exercer um papel plenamente absoluto. De rei. A não ser em alguns momentos, né, cara? O Henrique VIII, a Elizabeth e tal. Mas, assim, o fato é o quê? Inclusive, a burguesia conseguiu criar um parlamento lá, né? A alta burguesia e a baixa nobreza conseguiram criar o parlamento, uma Câmara Baixa. Câmara do Lorde, Câmara dos Comuns, né? Isso. Apesar de chamar comuns, galera, não é que o povo podia participar, não. Era a burguesia. Nunca é o povo. Nunca é o povo. E aí, o que acontece? A burguesia sempre teve muita influência no processo de desenvolvimento político da Inglaterra. Só que a partir de 1640, ela passa a tomar uma ofensiva nesse processo por causa de um problema que a Inglaterra estava tendo de sucessão do trono, né? Principalmente com a entrada, por exemplo, de reis católicos, sendo que a tradição inglesa já era voltada para o protestantismo. E o catolicismo tinha toda uma ideia voltada ainda para o princípio do absolutismo, do rei por direito divino. E a burguesia bateu de frente. Mas, como o Dedé falou, sozinha a burguesia não conseguiria fazer isso, porque ela, apesar de estar ligada a muita riqueza, é um grupo pequeno. Então, ela precisou de quem, estrategicamente? Do povo, das classes mais baixas. E por que ela conseguiu convencer essas figuras? Porque a maior parte do povo na Inglaterra, no século XVII, era camponês. Eram pessoas pobres, eram pessoas que ainda enxergavam na nobreza o seu principal entrave. Então, o que vai acontecer? Porque a nobreza era detentora de boa parte das terras. Então, o que vai acontecer? A burguesia inglesa, junto com setores menos importantes da nobreza, vão se unir, trazer o povo junto, inclusive com uma retórica religiosa, de falar, olha, estão querendo transformar isso aqui de novo numa monarquia absolutista católica. E aí eles vão para cima do rei, vão derrubar o rei, né? E durante um período a Inglaterra, inclusive, vai ser uma república. Só que depois ela vai se ver novamente em alguns problemas, né? Só que nesse período, por exemplo, economicamente a burguesia consegue manter o seu poder. Inclusive, a nova liderança inglesa, que vai ser um cara chamado Oliver Cromwell, ele vai criar uma coisa muito importante que você... Atos de navegação. Os atos de navegação. Que ele vai dizer o quê? Só pode comercializar aqui dentro da Inglaterra navio inglês. Se o seu navio não for inglês, você pode passar daqui. Depois, o que ele vai fazer para garantir que a Inglaterra possa ter tranquilidade para comercializar nos mares? Ele vai entrar numa guerra contra a Holanda, vai derrotar a Holanda, e aí o que vai acontecer? A Inglaterra vai se tornar uma referência, inclusive passando a ocupar cada vez mais o quê? A sua colônia na América do Norte, que é onde hoje vocês conhecem como Estados Unidos. Tudo isso só conseguiu garantir essa força quando a burguesia passa a se ver cada vez mais representada no poder. Quando esse processo tiver um recuo, o que a burguesia vai fazer? Vai chamar o rei da Holanda, que ela tinha acabado de derrotar na guerra. Guilherme de Orange, para assumir a Inglaterra. Aí vocês vão falar, pô, professor, mas... Ô, Samuca, os caras derrubou um rei, entrou um otomano, e agora vai voltar a ter um rei? Pois é, mas esse rei, o Guilherme de Orange, ele vai ser um rei que vai governar para a burguesia. Então, é aquela ideia da burguesia, como nós falamos, é sempre a liberdade, o conceito, a partir da ótica dela. Então, é como se eles falassem assim, tá, esse cara pode até ser um canalha, mas é o nosso canalha, entendeu? É o nosso canalha.
Então, se o rei estiver a serviço da burguesia, pode ser rei. Pode ser o que for. E o Guilherme de Orange não manda em porcaria nenhuma, né? Ele tem poder quase que totalmente limitado. Isso. Quase que totalmente limitado. Quer dizer, mais ou menos como é hoje a monarquia na Inglaterra. É aí que eu ia chegar, é o que o Samuca está falando. Essa é a base da monarquia inglesa hoje. É exatamente isso. E aí o que vai acontecer na França? A mesma coisa. Eles vão olhar e falar, opa, vamos fazer igual. Não deu. E nesse processo da Inglaterra, um dos principais narradores desse processo, e participante também, é o primeiro pensador que a gente vai estar falando aqui, que é uma referência para os iluministas, que é o John Locke, que vai partir do princípio básico que todo pensador iluminista vai utilizar, que é o quê? Ele vai criar, na verdade, ele vai se inspirar no Hobbes, que é um outro pensador inglês. Ele parte de um princípio hipotético, de uma hipótese. O que é essa hipótese dele? A ideia de que nós vivemos num estado de natureza antes da vida política que nós tínhamos. E o que o Locke vai falar? No estado de natureza, os homens, eles não são bons nem maus, mas eles vivem o quê? Algumas inconveniências. Sim. O que a gente cria para arbitrar essas inconveniências? O governo, o Estado. O que tem que orientar esse governo, esse Estado? É o poder absoluto do rei? Não, são as leis. E quem tem que decidir as leis? A maioria do povo. E o que o Locke entende como povo? A burguesia. A burguesia, não o povo. A burguesia. Então, é essa linha de pensamento que vai chegar na França. E que vai inspirar uma boa parte dos pensadores iluministas, que estão dizendo que, olha, é necessário que a regulação da sociedade, suas normas, sejam orientadas pela lei. E veja, a maioria deles não era contra a ideia de um rei. Mas o que eles queriam era um rei como o da Inglaterra, que fosse a serviço deles. Então perceba, galera, que é uma disputa. Onde os dois principais elementos é a nobreza, que quer continuar mandando a seu bel prazer, e que durante um tempo foi importante para a burguesia, e do outro lado os próprios burgueses, que agora já não enxergam mais essa mesma importância, e aquilo que ajudou eles a chegar no alto, o que antes era escada, agora está virando o quê? Obstáculo. O que ela está apresentando? Nada. Então, pessoal, chega na Inglaterra, na França, esses segmentos, seus padrões do que é liberdade e tudo mais, sempre pela ótica e pelos limites da perspectiva burguesa. Burguesa. Não, e é assim, né? Na França, se a gente for parar para pensar, o processo revolucionário não começa em 1789, começa 10 anos antes, né? Houveram vários problemas, a população francesa já vinha, essa população mesmo, povo, né? Já vinha em decadência, já vinha tendo problemas, já vinha passando fome, o lucro proletariado, toda essa galera junta, né? Dentro de um terceiro estado, inchado, né? Porque a burguesia, inclusive, fazia parte do terceiro estado. Nós temos 3 estados franceses. Primeiro estado, nobre. Segundo estado, clero. Terceiro estado, todo mundo. Todo mundo que sobrou é terceiro estado. Então é o pobre, é o miserável, é o camponês, é o burguês, é todo mundo misturado, né? E aí chega num momento, pessoal, viu? Tivemos a grande fome, tivemos invernos rigorosíssimos na França, que destruíram plantações e tal. E se essa população já tinha problemas, ficou pior. Guerra com a Inglaterra. Guerra com a Inglaterra, quer dizer, a Inglaterra também nesse processo, enfim. Tudo aconteceu ao mesmo tempo e vai culminar no processo de tomada do poder pelo povo.
e a burguesia é quem, na verdade, assume. E aí nós vamos ter jacobinos, girondinos, vamos ter toda a galera dominando aí, né? Isso, porque o que acontece, galera? Como o Dedé falou, já existiu uma crise. E aí, percebam, não é só as ideias que geram a transformação. A transformação ela só pode vir se você tiver as circunstâncias políticas e econômicas onde essas ideias possam se materializar. Ou seja, onde elas possam ganhar força, virar algo de verdade. E aí, o que é muito foda? Que é o seguinte, o rei, mandando de maneira absoluta, fazia o quê? Só garantia a economia para os seus aliados, para quem estava alinhado com ele. Sim. Que no caso era só a burguesia, que eram os banqueiros, os grandes comerciantes coloniais e a sua própria nobreza, conde, duque, todas essas galera que virou nome de cachorro, tá ligado? Conde, duque, marquês, tudo isso que é nome de cachorro é antiga nobreza, né? Então, toda essa galera são os nobres. E o nobre não trabalha, pessoal. O nobre não trabalha. E nem o clero. E nem o clero. E nem o clero, que é a igreja. Que é a igreja, galera. Então, assim, e eles detêm terras. E eles detêm poder político. Embora a burguesia ainda esteja se entendendo como a principal fonte econômica. Então, o que a burguesia começa a perceber? Que ela, detendo o poder econômico, é necessário que ela avance no poder político. Né? Só que o que acontece? Esse processo vai ter que ser na base do fórceps. Porque outrora, né, cara, a burguesia não tinha construído uma base como fez a burguesia inglesa. Pelo contrário, ela apoiou o rei veementemente. E aí, o que acontece? Nesse terceiro estado, que é todo mundo que não é nobre, ele é um estado pluriclassista. Não tem só a burguesia ali, como o Dedé falou. É inchado, né? É inchado, diversos grupos, diferentes classes sociais. E aí, o que acontece? A burguesia precisa criar um lema que possa, que consiga aglutinar toda essa galera. Então, eles vão criar um lema bem genérico, que é o quê? Liberdade, igualdade, fraternidade. Por quê? Primeiro porque soa bonito, né, cara? Porque vocês imaginam se a burguesia... Mais bonito assim, liberté, igualité, fraternité. Lá na USP só se fala desse jeito. Né? Você imagina se a burguesia chegasse para Rapaze, que tá lá no chinelo, que tá na merda, e falasse assim, pessoal, vamos para cima, vamos derrubar a nobreza, porque a gente quer ter mais liberdade para governar, porque nós somos o único grupo coeso mesmo, vocês são os bandos de pé de chinelo, a gente quer mais que vocês vá para puta que pariu, mas a gente precisa de vocês. Se a burguesia falasse isso, eles não iam conseguir o apoio. Então, o que vai acontecer? A burguesia, ela cria esse lema que consegue agregar todo o terceiro estado e ela vai basear esse lema justamente nos ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, que concretamente se expressam no quê? Num governo determinado pelas leis que são decididas pelo povo. Mas como a gente já falou, o pensador iluminista, povo, é sempre a burguesia. É a burguesia. Os ilustrados. Não a população. Inclusive, dos 3 grandes pensadores franceses do iluminismo, os 4. Diderot, Montesquieu, Rousseau e Voltaire. Só o Rousseau era realmente assim contra a figura do rei. O resto. Embora ele também achasse que nem sempre o rei era a pior coisa, mas o resto, todos achavam que era possível, a questão era governar com o rei, e não sem. Tá certo? Vocês vão ver que o que levou a Revolução Francesa a cortar a cabeça do rei não foi o ideal iluminista, mas foi a própria radicalização desse grupo. Então a burguesia vai precisar se apoiar neles para poder enfrentar o rei. Assim como a burguesia inglesa fez. Só que o que acontece? O povo francês estava muito mais radicalizado, muito mais puto da vida. E aí o que a burguesia vai fazer? Era uma situação bem complicada, né? Porque a população francesa, diferente da Inglaterra, ela vinha passando por uma série de crises há mais de 10 anos. Chegou num ponto, cara, que desembocou tudo, fala, viu, chuta o pau da barraca.
Tem relatos que dizem, por exemplo, que parte dos camponeses já estavam comendo capim. Não, e outra... Comer salada de mato. O rei fazia, enquanto a população passava por toda a ordem de necessidades, porque não tinha nada, não tinha comida, não tinha casa. Ó, vamos resumir. Morava mal, dormia mal, vivia mal. Não tinha nada o cara, né? O rei fazia banquetes enormes, lindos e gigantescos, para ele e para a família. O que sobrava, ele pegava os ossos e jogava para a população. Osso, não é carne, é osso. E a galera na porta de Versailles ali se debatia pegando um pedacinho de osso para ficar... tem dó, cara, para. Então, galera, percebam, né? Há um grau de urgência e de cabreiragem que é muito maior do que da Inglaterra. Olha o outro lá, o Gabriel, gostou. Pois é. Aí o que acontece? Esse ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, ele vai estar ancorado no iluminismo, mas quando chegar nessas circunstâncias que o Dedé falou, ele ganha outras aspirações. Até porque, percebam, o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade iluminista é limitado pela perspectiva burguesa. Só para vocês terem uma ideia, assim, a mulher dentro desse processo, ela não estava... Eu ia falar isso agora. É isso mesmo. Inclusive os iluministas, por mais pensadores que eles fossem, com ideais nobres e tudo mais, vou dar um exemplo. Para o Rousseau, que é o mais radical dos iluministas, a mulher era puro sentimento. Ela não tinha capacidade racional. Raciocínio. Ela não conseguia pensar. Ela não conseguia trabalhar com a razão, só com o coração. O Diderot era mais otário ainda, o Diderot. O Diderot falava que a mente da mulher, a capacidade de raciocínio da mulher está na vulva. E depois pesquisem o que é vulva e vocês vão ver do que o Diderot está falando. Ele está falando que a mulher é só sexualidade. Então percebam os limites desse pensamento que a burguesia vai colocar como forma de alinhá-los e vai conseguir trazer os camponeses, e principalmente em cima dos camponeses. Os camponeses eram a maior parte da população da França. Então, por exemplo, em 1789, quando rola a Revolução Francesa, a Inglaterra já estava começando o seu processo de industrialização, ou seja, a burguesia inglesa já não estava mais nessa de comprar e vender, ela estava começando a fabricar, e a França estava essa putaria. E aí o que vai acontecer? Os camponeses vai ser o grupo onde a burguesia vai se apoiar. O que a burguesia vai garantir para o camponês? O que a burguesia vai garantir para o camponês? Terra. Terra. Porque olha só, galera, toda revolução, ela traz em si algo que é a emancipação. E o que é a emancipação, galera? É você ter as condições concretas e intelectuais para realizar todo o seu potencial. O que significava, então, a emancipação para o camponês? Qual que eram as condições que o camponês precisava ter para realizar as suas aspirações, o seu potencial? É a terra. E a burguesia garantiu isso para o camponês. Ela prometeu o quê? Uma reforma agrária. Veja, reforma agrária é programa burguês. Não tem nada de... porque a reforma agrária é o fim do mundo, os comunistas esquerda. Os comunistas estão ali na esquina. Não, olha só, cara, a burguesia vai fazer uma reforma agrária. Garantir terra. E com isso ela consegue o apoio do campesinato, que era a maior parte da população francesa. Aí não vai ter como o rei, e nem o clero, né, cara? Você sabe, o Samuel estava falando agora do papel da mulher aí, e me lembrou de algo importante, que as mulheres cercaram Versailles. Pode crer, as mulheres cercaram Versailles. Enquanto os homens foram para a Bastilha,
que é a prisão política. Então, veja bem, não é uma prisão comum. Não é o ladrão de galinha que ficava preso na Bastilha. Na Bastilha ficava preso quem? Quem discordava do ponto de vista do rei, independente de qual fosse ele. Olha só! Né? Independente de qual fosse ele. Né? Não concordou com o rei, o cara era, de novo, encerrado. Ele não era preso, ele era encerrado na Bastilha. Era colocado numa prisão imunda, fria, cheia de água úmida. Era uma sentença de morte disfarçada. E viu, não sai mais, por isso é encerrado. Era enfiado lá. E a Bastilha também era, pessoal, além de prisão, depósito de armas e munição. Os caras eram muito burros também, né? Então, né? Logo a população, os homens foram para a Bastilha e as mulheres foram para Versailles. Cercaram o palácio, invadiram o palácio querendo matar a rainha. Entendeu? Falaram, vai acabar com a rainha. Procuraram a rainha para tudo quanto é canto, mas como Versailles é muito grande, não conseguiram encontrar, ela escapou. Teve um menino ali que colocou pastilha. É Bastilha, galera, é com B, não é com P, não. B de Bosque, isso. Pastilha é aquelas que você compra para ficar com o hálito da hora. Não, é Bastilha. Para dar uns beijos. Não, então... então... E aí tem uma outra fita, né, Dedé? Também lembrando do papel das mulheres, porque nessa crise que o Dedé falou, a mulher é a primeira a perceber. Por que elas vão percebendo? Porque na hora de fazer o café da família, elas vão começando a perceber o quê? Que o pão tá ficando cada vez mais duro e cada vez mais escuro. Isso significa o quê? Que tá indo menos trigo e mais cevada. E cevada é muito bom para fazer cerveja, mas para fazer pão é uma merda. É uma merda. E também não é bom para café, tá? É, a galera usa cevada, ainda é uma merda. O melhor uso da cevada é para cerveja, que é melhor do que trigo e é melhor do que pão também. Então, o que acontece? As mulheres, elas vão ter essa percepção. Então, percebam a importância do papel da mulher nos processos de transformação da sociedade, só que isso não é reconhecido. Nem pelo iluminismo enquanto pensamento, a braba, e nem durante o processo. Porque o que vai acontecer? Percebam, gente, qual que é a força motriz dessa revolução? Quem é que está fazendo ela acontecer? Vamos parar para pensar assim, se fosse um carro, quem que seria o motor? Os camponeses, o povo. Mas quem está dirigindo essa revolução não é o povo. Ele é o motor, mas ele não é o volante. O volante é a burguesia. Exatamente. E quando eles derrubarem o rei, aí vai começar as tretas sobre até onde vai essa liberdade, igualdade e fraternidade, que vai se expressar no processo da Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte, pessoal? É uma Assembleia aonde vão tentar formular as leis. Lembra que eu falei para vocês que na tradição iluminista começou lá com Locke, a ideia é de que a sociedade tem que ser gerida pelas leis? Olha que bosta. Vai ter que fazer a Assembleia Constituinte. Vão estar os deputados lá, que são os eleitos para fazer as leis. A maioria... Exatamente, Júlia. E, isso é a história da maior parte da trajetória humana. Aqueles que pagam a conta e que constroem os processos de transformação, muitas vezes eles não conseguem assumir eles não conseguem ter o reconhecimento porque eles não conseguem assumir a direção. É isso que a gente tem que ter clareza, galera. O processo político, social, econômico, histórico, ele tem a força motriz, mas ele tem também a direção. É essa que vai dar o programa. E o que vai acontecer quando tiver a Assembleia Constituinte para formular as leis? Aí rola, que é o quê? Lembram que o terceiro estado era aquele monte de gente? A burguesia vai se dividir.
Por que a burguesia vai se dividir? Porque parte dessa burguesia tem um contato muito grande com as classes populares, os trabalhadores urbanos, os camponeses, aqueles marginalizados que, de tão marginalizados que eram, nem tinham nome, chamavam simplesmente de sans-culotte, porque as calças que eles usavam não era calça para cavalgar, né? Porque eles eram muito pobres, pobre não tem cavalo, quanto mais calça para cavalgar. E aí, né, Dedé, começa um embate, de modo que vão se dividir em dois grupos. Nós temos esse grupo que se aproxima das classes menos favorecidas e um outro grupo que se aproxima dele mesmo. Inclusive fazendo a Nilcinha com o rei, fazendo o Ninizinho com o rei, né, cara? Rei. E quem são esses dois grupos, pessoal? Nós estamos falando de jacobinos que vão se aliar às classes menos favorecidas, e estamos falando de girondinos, que são do Partido da Gironda, são realmente burgueses, e que dentro da Assembleia Constituinte se localizam à direita da mesa da Assembleia, correto? Isso. Jacobinos à esquerda. E no meio vai a montanha ou pântano, que ora pende para um lado, ora pende para o outro. Quer dizer, mas todos eles, pessoal, é num grande conflito, tá? Essa disputa, esse lance que vocês escutam de direita e esquerda, nasceu aí. Porque o que é os girondinos, né? Como o Dedé falou, eles vinham, como eles se organizavam na região da Gironda, eles ganharam esse nome. Grande produtora de uva, a região da Gironda, e essa uva fazia o vinho, logo esses caras eram muito mais burguês do que o burguês. Eles eram o que nós chamamos de alta burguesia. E o que eram os jacobinos? Eram jacobinos, galera, porque eles se organizavam no convento de São Tiago. E Tiago, em latim, que era uma língua vigente na Igreja Católica, era Jacobus. Então, é os jacobinos. E aí, percebam, qual que é a grande disputa deles? É porque os girondinos, eles acreditam que o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade tem que estar limitado à direção da revolução, que no caso são eles próprios, e respeitando os valores da propriedade. E os jacobinos, eles acreditam que não, eles acreditam que liberdade, igualdade e fraternidade tem que ser garantidas a todos, levadas até as últimas consequências, atendendo primeiramente aqueles que mais precisam dela, que os menos favorecidos. Os trabalhadores urbanos e os sans-culottes, que ainda não tiveram sua emancipação garantida, ao contrário dos camponeses que receberam terras. Mas mesmo esses, para conseguir trabalhar essa terra, vão precisar de recursos. E esses recursos, naquele momento, estavam concentrados na mão de quem? Da nobreza e da alta burguesia. E só os recursos da nobreza não iam dar conta. Então percebam que os jacobinos querem levar essa pauta de igualdade, liberdade e fraternidade até as últimas consequências. De modo que a emancipação, que é o que está por trás de todo o programa revolucionário, possa ser garantido de maneira universal para todas as classes da França. Os girondinos acham que não, acham que a emancipação tem que ser garantida primeiro para a direção e para os seus próprios aliados. De modo que o resto desse processo deve ser garantido gradualmente, sem grandes tumultos, sem grandes rompimentos. De modo que eles querem conservar o máximo possível a tranquilidade do processo de transformação e de emancipação. E é por isso que os setores girondinos, sentados à direita da Assembleia, passarão a ser conhecidos também como conservadores. Os jacobinos, esses que querem revolucionários, radicais, de modo que até hoje as ideias, a direita,
vão ser sempre consideradas gradualistas e conservadoras, enquanto as ideias mais à esquerda serão consideradas amplas e radicais. É daí que vem. Tá certo? E aí, o que vai acontecer? E o rei, nessa história toda que a gente contou aí? Bom, o rei, ele faz merda. Faz merda, cara. Puta, faz muita bosta, cara. Porque o rei, no primeiro momento... Fez muita merda. No primeiro momento, os caras prenderam o rei, mas a ideia era o quê? Já que os girondinos ainda tinham muita força. Bom, a ideia era que os girondinos... Era ter uma república... uma monarquia constitucional. Parecida com a arranjo da Inglaterra. Da Inglaterra. Exatamente o que aconteceu na Inglaterra, os caras queriam implantar na França. Só tem um problema, né? Pegaram o rei passando planos. Babaca, né, meu? Tipo, o babaca do rei... o que acontece? Tirando a Inglaterra e a França que estava nesse processo, e a Holanda, sim, quase todas as áreas ali da Europa ainda eram marcadas por monarquias absolutistas. Em particular, a gente pode colocar aí a Áustria e a Rússia. E o rei estava passando planos para eles, estava fazendo futricagem, estava fazendo talaricagem. Porque, né, na verdade, o que o rei propôs para esses países, né? Olhou para a nobreza desses países e disse o seguinte: olha, o processo começou aqui na França. Se vocês não invadirem a França e me devolverem o poder, logo isso acontecerá com vocês. Então, o que ele fez? Ele começou a passar uma série de informações de onde esses exércitos inimigos poderiam invadir a França sem que ninguém percebesse, né? São planos, pessoal, assim, assustadores. Ele foi preso e condenado por alta traição. Por isso, decapitado. Aliás, não só ele, a família inteira. Os girondinos mataram todo mundo. Os girondinos queriam governar com eles, os jacobinos não. Só que os jacobinos não tinham encontrado ainda o motivo. Lembre-se que os jacobinos eram mais radicais. E radical aqui, galera, significa levar as coisas pela raiz. E o que vai acontecer? Quando descobrem isso, o resultado vai ser guilhotina. A guilhotina cantou pro lado do rei, cortou a cabeça geral. Os ingleses ficaram chocados quando souberam disso. Nossa, a Revolução Francesa corta cabeças, né? O Burke vai ficar chocado. O Burke, para quem não conhece, é um renomado canalha. Então, o que acontece? Cortaram a cabeça do rei, e aí a França vai se tornar uma república, porque não tem mais nobreza, não tem mais rei, vai partir o quê? Para uma república, para a ideia de que ela tem que ser liderada por um governo, com o primeiro-ministro, a partir da Câmara dos Deputados. E aí vai começar uma série de sucessões de governo, porque... vai começar já. Porque estamos terminando. A Assembleia está dividida, e acho que por hora a gente para aí, né? Sim, acho que deu, né? Acho que, por enquanto, é só, pessoal. Pode ir para uma maravilhosa aula de matemática. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Foi muito, muito legal, né? Resumindo, é uma bosta. Isso mesmo. É isso mesmo. E voltamos, né? Lembrem-se que semana que vem aula ao vivo. Então, vocês vão ter... A semana passada não tivemos aula, porque o Dedé, né? Obviamente, quebrou o dente, né? Mas semana que vem, então, aula ao vivo, tá? 8º A e B, se alguém mais quiser assistir, fique à vontade. Beleza. E aí, depois a gente vai disponibilizar lá no Google Classroom. Eu acho que hoje ou amanhã eu já estou colocando no Classroom. Mais provável amanhã. Beleza, valeu, gente. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado. Falou, Pro. Falou, gente. Falou, professor. Falou. Olha lá, é o Gabriel ou o irmão dele? É um dos dois. Deixa eu parar de gravar. Samuel, vê que... Falou, professor.
Allons enfants de la patrie, jour de